E hoje, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, mas eu acho que tem muitas lições para a gente aprender de um ícone que acabou de falecer, o Silvio Santos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho das lições que eu aprendi com ele. Eu tenho certeza que você também deve ter já aprendido muita coisa, mas hoje você vai descobrir algumas curiosidades também. Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre o Super Silvio Santos. Deu uma tristezinha quando a gente escutou, né? Falando que o Silvio Santos morreu. Acho que quem não ficou entristecido? Um homem que trazia tantas alegrias. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca. Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. Como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando. Trabalhando? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Seja muito bem-vinda ao canal Muda de Vida Mulher, para você, mulher, mudar de vida. Para você ser dona da sua vida, para você ser a capitã do seu destino, do seu negócio, da sua família, da sua casa, o que você quiser. Eu sou Denise, sou idealizadora desse canal, né? Meu propósito de vida é estar trazendo isso, tá ajudando as mulheres a prosperarem nos negócios, na família, e onde quer que elas queiram. E eu quero começar falando sobre, gente, começar falando assim, tudo que o Silvio Santos viveu. Aliás, eu vou começar falando, nós perdemos várias pessoas muito relevantes para o seu tempo, relevantes nas suas áreas, e eram duas pessoas que, assim, a Rainha Elizabeth. A rainha era aquela pessoa que a gente achava ela meio imortal. Quando a gente viu que a rainha morreu, a gente teve certeza de que todo mundo vai morrer. E eu acho legal a gente, de vez em quando, pensar sobre isso, né? Que é uma coisa certa que todos nós temos, é que um dia nós vamos morrer. Para quê? Para que quando a gente pensa sobre isso, a gente faça o máximo da nossa vida, do nosso dia, de aproveitar quem a gente é, de aproveitar o lugar que nós estamos, o lugar que nós nascemos, a nossa história, né? E realmente fazer a diferença no mundo, na vida das outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre isso, é sobre tudo que o Silvio Santos sobreviveu. Ele nasceu numa época que, primeiro, ele viu as duas guerras, né? Começar por aí. Quando ele nasceu, o antibiótico tinha acabado de ser descoberto. O antibiótico foi descoberto em 1928, ele nasceu em 1930.
1930. Ele viu todas as Copas do Mundo, gente. Ele viu a prisão, a ascensão e a morte. Nelson Mandela, que é uma história e tanto. Viu o homem pisar na lua, viu a ditadura, né? Toda a ditadura, o golpe militar, a internet e as guerras que tiveram por aí, né? A Guerra Mundial, várias guerras que tiveram por aí. Então, a primeira coisa que me chama muito a atenção no Silvio Santos é exatamente ele ter sobrevivido a tudo isso, ele ter vencido tudo isso. E ele tem uma coisa que me chama muito a atenção do Silvio Santos, é que não tem quem conheça o Silvio Santos e não saiba da história dele. Que história, Denise? Que ele era camelô. Essa é a primeira, é a maior lição assim que eu tenho do Silvio Santos, é justamente dele ter tanto orgulho da história dele. Né? Ele fala, eu fui camelô com 14 anos, eu vendia canetas e outras coisinhas mais. E, gente, isso é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, assim, não sei se vocês têm noção do quão poderoso é a nossa história, do quão poderoso é tudo que a gente passou para chegar até onde a gente está, e muito mais do que a gente ainda vai alcançar, porque ele só chegou a ser quem ele é justamente por ele ter muito enraizado nele e orgulho da história dele, de onde ele veio. Ora, se eu sobreviver vendendo caneta, eu vou sobreviver fazendo qualquer coisa. Eu me destaquei, eu sobrevivo. Né? Então, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Isso é o que nos dá musculatura. Para quê? Para superar as coisas. Olha, se eu já passei por aquilo dali, imagine, né? Traga aí que eu vou resolver esse problema. E é muito legal, que eu tinha muito orgulho disso, né? Todo mundo que conhece o Silvio Santos sabe da história dele. Você vê como é poderoso a gente contar a nossa história. A gente se orgulhar da nossa história. Isso também conecta muito as pessoas. Né? A jornada dele de empreendedorismo decolou quando ele entrou no mundo de entretenimento como apresentador de programa de auditório. Começou no rádio, né? Aquele vozeirão dele. E aqui, gente, eu já vou começar contando uma das muitas entrevistas que eu vi dele, até para falar aqui para vocês hoje, né? E eu vi uma que me chamou muito a atenção. Alguém perguntando por que ou como ele tinha comprado o SBT. E ele falou, achei lindo quando ele falou, né? Que ele falou que ele comprou o SBT porque ele precisava de um lugar para trabalhar. Que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Imaginem se aquela porta não tivesse sido fechada na frente do Silvio Santos. O SBT não existiria, ele não seria quem ele é. Quem ele foi, né? Mas não teria construído todo esse império que construiu. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Que muitas vezes essas pedras, essas barreiras que se levantam na nossa frente é justamente para isso. Para a gente ficar mais forte, para a gente ter mais envergadura. São nas grandes dificuldades que aparecem as grandes oportunidades. Então, aquela porta que foi fechada na cara dele, na verdade, foi a alavanca para ele ter a própria emissora dele. E assim, ele nunca ficou sem voz, ele nunca ficou sem trabalho, nunca mais. E é isso que acontece, né? Quando a gente constrói um negócio sólido para a vida, você não vai ficar nunca mais, você vai ficar sem voz, você vai ficar sem oportunidade, porque tá ali. Aí você vai dali, você vai cavando outras oportunidades, como ele foi, abrindo várias outras empresas, banco, de hotel, cosméticos, né? A famosa Jequiti. Enfim, foi graças àquela porta que se fechou que apareceram todas essas outras oportunidades na vida deles. E eu quero que de hoje em diante vocês pensem sobre isso. Cada vez que acontecer que uma porta fechada para você, busque onde é que está a sua janela.
pense que aquela porta é uma alavanca para você saltar, para fazer coisas maiores e melhores. O Santos também era muito conhecido por ele era muito generoso. Várias pessoas falaram, várias mesmo, né, que ele muitas vezes ele pagou dobrado, que ele dava muito mais do que o combinado. Quer dizer, reconhecer o outro, né, ter esse olhar para o outro. Ele também tinha muito olhar para as colegas de trabalho. Ele estava muito atento ao que o público queria, né? Ele tinha a história das cartas que as pessoas escreviam, da Porta da Esperança. Então, muitas vezes ele mudou a vida de muitas pessoas, né? Aí alguém mais, né, vai dizer, mas é porque ele tinha muito dinheiro. Então, tem gente que tem muito dinheiro e não quer fazer aquilo, não quer dar, não quer, né? Até jogar o dinheiro lá, os aviõezinhos e tal. E uma outra coisa que é interessante, né, que eu já sabia disso, mas assim, apareceu de novo, que ele olhava lá fora, o que estava acontecendo lá fora e trazia para cá, aqueles programas de televisão. Ele se inspirava. Então aqui também é aquela mensagem, né, nada se cria, tudo se copia. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo, né, quais são as tendências, o que né, está por vir. O que eu posso começar e ter a coragem de ir lá fazer e de tentar, né? Porque foi feito lá fora, pode ser que aqui dê certo, pode ser que não dê certo, mas ter a audácia de tentar, de ver o que vai acontecer. Ter a coragem, né? Ele se candidatou até à presidência da República, gente, em 89. Ele foi sequestrado em 2001. Na época as pessoas ficaram muito chocadas. Chocante, né? Esse negócio da violência. E ele viu o quanto ele era querido, né? Pelas pessoas. Realmente, todo mundo é muito querido. Ele era sempre muito alegre, né? Ele é aquela pessoa que dava a impressão de quando ele entrava na nossa casa ficava mais alegre, né? As pessoas que realmente trabalharam com ele, gente, a alegria é contagiante. E o mau humor também, né? As pessoas negativas não ficam pesadas? Ficam. Então, e a alegria também. A pessoa, quando vai alegre, ela contamina ali o lugar, deixa o lugar leve, deixa o lugar mais feliz, deixa o lugar mais otimista. E isso traz um impacto diretamente nas pessoas também, impacta diretamente as pessoas. E aí tem um outro vídeo também que eu achei bem interessante dele, gente, que ele fala... um daqueles jurados lá dele pergunta para ele, como é que ganha tanto dinheiro? E ele diz, é muito interessante, né? Porque a conversa toda ele fala que nenhum pai de família, que ninguém sai de casa querendo errar, né? Todo mundo sai de casa querendo acertar, realmente, né? Então, ninguém deveria realmente sair de casa querendo errar, ninguém deveria realmente sair de casa para perder ou para fazer mal feito ou para fazer coisas de má vontade. Não, a gente deveria realmente, né? Ninguém sai com a intenção de errar, né? Aquele que erra querendo acertar. E às vezes a pessoa acertou 9 coisas e errou um e é crucificado por esse um que a pessoa errou. Achei bem legal isso que ele falou. Mas o que eu achei mais interessante é porque ele diz que o que ele faz, né, todo o dinheiro que ele fez, tem 10% ali de inspiração, de intuição. Mas tem 90% de transpiração, né? E aí foi engraçado porque ele abriu assim o paletó dele e ele estava todo suado. Porque tem muito esse negócio especialmente hoje em dia, dessas novas gerações que querem, né, todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer ganhar muito dinheiro fazendo coisa nenhuma. E assim, essa matemática ela não fecha, né? Porque não tem como eu quero o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Não fecha, né? Eu tenho que dar muito, eu tenho que produzir muito para ter muitos resultados. É isso, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar me atualizando. Claro que o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa aprender é ser produtivo. É como é que eu vou conseguir fazer talvez mais em menos tempo. Né? Mas para isso eu preciso parar aqui, estudar, analisar, criar um planejamento, criar uma estratégia, né? Talvez de como escalar o meu negócio, de como eu vou poder atender mais pessoas, ajudar mais pessoas e, consequentemente, o resultado vem para mim. Eu achei muito legal esse vídeo dele, né? Dizendo que 10% é intuição, é inspiração, mas 90% é trabalho, né? Porque, afinal de contas, não tem esse resultado sem o trabalho, né? Não existe.
E ele, o Silvio Santos, é uma lenda, né, gente? Estava no meio da gente, tinha uma capacidade enorme de transformar os sonhos em realidade, muita criatividade, generoso. O nome dele era Senhor Abravanel, né? A história da vida dele, gente, é a história que vem ali totalmente entrelaçada com a história da televisão brasileira, né? E do empreendedorismo no Brasil, de forma geral. Ele traz muitas lições de empreendedorismo, né? Por isso que eu quis falar sobre o Silvio Santos aqui hoje, né? Desafios, inovações, um impacto cultural, gente, que ele atravessou quantas gerações, quantas décadas, né? Viu de tudo, como eu falei, como a rainha, né? Viu de tudo, viu nascer e viu morrer, aí guerras e pandemias, enfim, muita coisa. E ele vem de uma família de imigrantes, gente, judeu, né? Judeu turco. O pai dele, Alberto Abravanel, era um imigrante que chegou ao Brasil em busca de melhores condições de vida, né? Ele foi para ali, foi para lá, buscando melhorias. E que também fica esse pensamento, né? Que a gente tem que ver que às vezes para a gente melhorar de vida, a gente precisa se mudar, a gente precisa mudar o ambiente. E às vezes essa mudança de local, localização já ajuda muito a gente, né? O ambiente favorece muito a gente. E essa origem humilde do Silvio Santos, né, moldou o caráter dele e a determinação dele desde cedo. Antes dele ser esse apresentador de TV, ele era camelô no Rio de Janeiro, como a gente já sabe. E essa experiência, gente, olha, foi fundamental para ele ter as habilidades dele de comunicação, de venda, né? Mas também ao mesmo tempo para aumentar a persistência, a ética de trabalho, sabe? Ele começou a carreira dele na televisão na década de 60, quando ele se apresentou, né, de programas de auditório, e ele tinha uma habilidade única, ninguém pode negar essa habilidade que ele tinha de se conectar com as pessoas. Muito rápido ele se conectava com as pessoas, né? As pessoas ficavam encantadas assim, com ele, e era aquele otimismo dele, aquela alegria dele, né? Em 81 ele criou o SBT e foi, né, se transformou numa das maiores emissoras do país, introduziu diversos formatos de programas inovadores, novelas, show, enfim, né, que fazem parte da cultura brasileira. E aí ele foi ali expandindo os negócios dele, como eu falei, né, vários negócios. Um empresário também, uma visão, aquela visão, se adaptando aos novos mercados, às novas demandas. Gente, e uma outra coisa, uma outra lição que a gente aprende aqui com o Silvio é que ele não tinha medo de arriscar. Quem quer crescer vai ter que arriscar. Quem tem medo de arriscar não vai conseguir crescer, não progride. Se tiver medo e deixar o medo paralisar, né? Porque todo mundo tem o medo, mas você vai com medo mesmo. Né? Então ele foi investindo em várias áreas, de cosméticos, imóveis. Ele criou uma empresa para administrar os imóveis dele. E sempre olhando o que o público queria, as demandas do público, né? Porque a gente precisa estar atento ao que o seu cliente está querendo, o que o seu cliente está precisando e até prever o que ele está querendo ali na frente. E a vida dele, de forma geral, gente, teve muitos desafios, né? Crise financeira, o Banco Americano foi muito, né, afetado aí nas crises. Superou problemas de saúde, né, o sequestro, ele muito resiliente, né, a resiliência muito importante. E aí ele deixou um legado enorme, né, dos programas, os empreendimentos, né, aqueles bordões dele lá, toda a alegria dele, a perseverança, a inovação. E eu acho que a história dele, gente, realmente deve nos inspirar a não ter medo, a ir apesar do medo, né? Medo a gente tem, mas ir apesar do medo, a vontade de empreender, a vontade de vencer, superando as adversidades, orgulho, ter orgulho da sua história, seja ela qual for. Foi graças à sua história que você chegou onde você está. E foi graças a isso que ele ficou conhecido por praticamente todo o Brasil, né? Praticamente por todo o Brasil. Negócios muito prósperos,
né? Você vê que até a forma como ele saiu da televisão, né? Foi a pessoa que ficou no ar por mais tempo em todo o mundo num programa de televisão. Ele ficou mais de 60 anos no programa de televisão. Ele, inclusive, ganhou um prêmio por isso no mundo. E ele fez toda a transição, né, para as filhas dele, deixando elas no poder, para que o negócio realmente continue prosperando mesmo sem ele estar dentro. E todo negócio que você quer, se você realmente quer que o negócio seja sólido, você tem que fazer isso, se preocupar com isso, né? De como é que você vai fazer essa transição, de criar protocolos, fazer tudo isso, para deixar um caminho ali para ser seguido, que foi exatamente o que ele fez, né? Fez essa transição lindamente, deixou aí as filhas, né, empoderadas. Achei muito interessante também, falando um dos vídeos que eu vi, né, uma das filhas reclamando que disse que ele não facilitava para elas não, quando elas eram novinhas, assim, elas queriam um carro, e aí elas dizendo que os pais dos amigos tinham dado carros aos amigos, e ele, mas o problema é dos pais deles e dos filhos, não era o problema dele, que elas iam batalhar para ter esse carro. E é sobre isso, né, a gente fala muito sobre isso, que a gente precisa, né, se a gente quer filhos fortes, como diz o Wendel Carvalho, eu gosto muito dessa frase dele, né? Se você quer ter filhos fortes, né, dificulte a vida dele. E é sobre isso. Porque, afinal de contas, quando o seu filho sair, não é você que vai estar lá fazendo o caminho dele, né? Transformando o caminho dele para ficar fácil, não. Ele tem que trilhar o próprio caminho. E esse caminho a gente sabe que não é fácil. É um caminho de dificuldades mesmo, né? Um caminho de barreiras que precisam ser superadas. E o que acontece hoje nessa nova geração aí, né, dos mimimi, é que é tudo muito fácil, e aí qualquer coisinha, qualquer dificuldadezinha, a pessoa já fica muito alterada. E isso é um grande problema, né? Isso é um problema enorme, né? Porque falta resiliência. E a gente precisa de resiliência sempre, né? Precisa começar a ensinar a criança para que o adulto também seja resiliente. Né? A gente precisa ir ali ensinando aos poucos e, ao mesmo tempo, ensinar a pessoa a se orgulhar da própria história, seja ela qual for, como o Silvio Santos tanto se orgulhava de ter sido camelô. Não, fui camelô no Rio de Janeiro, e ele vai contando ali. Então, a gente precisa se orgulhar da nossa história, seja essa história qual for, que seja a mais feia de todas, que seja, né? Mas é essa transformação que faz toda a diferença. É o seu orgulho, o orgulhar da sua história, né, do que você é, de onde você veio, de tudo que você passou, superou para chegar até ali. Isso faz muita diferença. E isso, em contrapartida, conecta muito as pessoas, né? Por isso as pessoas todas se conectavam muito ao Silvio Santos. Poxa, olha só, ele era camelô, vendia caneta, né? E como é legal esse negócio de vender, né? Como a venda, como ela abre a gente, como ela abre as portas, como ela nos dá resultados. Eu sempre falo isso, né? Que as pessoas se as pessoas estão, às vezes, não sabem direito, eu não sei direito por onde é que eu vou começar a empreender, aí não faço nada. Não, começa, vai fazendo alguma coisa, vai vendendo alguma coisa, né? Se você é boa de fazer bolo, faz bolo. Se é boa de fazer comida, vende marmita. Você vai conhecendo gente, e dali, quem sabe, você tem uma outra ideia, e dali é uma ponte, né? Constrói essa ponte. Isso só vai te fortalecer. Porque o não fazer nada, né, vai te fazendo ficar mais parada. Enquanto o movimento, ele gera mais movimento. Ele vai gerando mais movimento. Ele vai te fazendo conhecer mais pessoas, ele vai te dando mais, aumentando a resiliência, ele vai aumentando a sua musculatura. E você vai cada vez se desenvolvendo mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente desenvolve, mais a gente aprende, mais a gente vê que sabe pouco, que precisa estudar mais, né? Porque bobo é que pensa que sabe tudo. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente estou estudando pouco, né? Preciso estudar tudo isso daqui. A gente só precisa ter cuidado, assim, de entender que o que quer que você saiba já é suficiente para você começar a sua caminhada,
né? Não deixa a síndrome do impostor tomar conta, não. Porque aí tem gente que nunca tá bom o suficiente, nunca começa porque acha que nunca tá bom, que tudo que ela faz tá sempre ruim, e aí ela não sai do canto também. E aí é um grande problema também. Nós precisamos movimentar e lembrar que o movimento, ele gera movimento. Uma coisa leva a outra. Como eu falei antes, né? O Silvio Santos disse que comprou o SBT porque precisava de um lugar para trabalhar. E as portas para ele foram fechadas. E foi graças a essa porta ter sido batida na cara dele é que ele precisou ter mais resiliência, mais coragem, mais audácia e foi lá e criou o próprio programa dele, aliás, a própria emissora dele. E nunca mais ele teve. Ninguém teve o direito de bater, fechar a porta na cara dele, né? Ele é que saía abrindo porta ali para todo mundo e descobrindo outros talentos e dando oportunidade a muitas pessoas, né? Quantas pessoas ele deu oportunidade? Gente, isso é tão legal, porque quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, é exatamente isso que acontece. A gente não só resolve a nossa vida, mas a gente ajuda muitas outras pessoas de várias formas, dando emprego, dando oportunidade. Às vezes num curso mesmo, um bom curso, né, capaz de abrir, revirar a vida da pessoa, né, muda completamente a vida da pessoa, muda completamente o negócio da pessoa, muda completamente o olhar da pessoa, né? Às vezes eu tenho um curso, chama Muda de Vida Mulher, que é um curso de autoconhecimento. Gente, aquele curso é um curso simples, básico, assim, de autoconhecimento. Mas a pessoa que faz o curso todo certinho, ela entra uma pessoa e ela sai outra pessoa. É uma pessoa completamente transformada. Porque é muito poderoso a gente se conhecer. A gente saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. A gente conhecer, né, descobrir qual é a minha missão aqui na Terra. É muito poderoso isso. Eu espero que hoje vocês tenham aprendido muito, tirado muitas lições aqui com o Silvio Santos. Eu aprendi muito com ele, né? Para mim ficou muito forte esse negócio de 10% é inspiração, é intuição e 90% é trabalho mesmo, né? Trabalho duro ali. E é sobre isso, gente. Não tem trabalho fácil, não. A gente tem que trabalhar inteligente, né? Tem que ver como é que eu vou produzir mais em menos tempo, como é que eu vou alcançar mais pessoas, como é que eu vou distribuir para mais pessoas, como é que eu vou ajudar ainda mais as pessoas, né? Mas não tem esse negócio de ficar aqui de braço cruzado e, né, o mundo, não. A gente tem que estar todo o tempo ali se atualizando, sabendo mais, buscando compreender mais, escutando a demanda dos seus clientes, tudo isso. Tá? Um beijo para vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveita agora, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí com gente, né? Essa geração nova aí que tá achando que é massa demais ficar sem fazer nada, mas não é não, gente. Bom mesmo é a gente produzir, é a gente realizar os nossos sonhos, é a gente conseguir as nossas coisas, né? Ter as nossas próprias vitórias. É muito importante, faz toda a diferença. Como é bom quando a gente tem um primeiro emprego que a gente conseguiu, quando a gente compra o primeiro carro, quando a gente paga a nossa primeira viagem, compra a primeira... Nossa, é bom demais, gente, é muito bom. E aquilo ali vai construindo, aumentando a sua confiança, a sua autoconfiança. Tá? Beijo pra vocês e até a próxima. Se você tiver algum assunto aí que você gostaria, eu queria saber mais sobre esse assunto, escreve aqui que eu vou amar saber. E quem sabe vai ser pauta da nossa próxima conversa, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Porque, embora muita gente ache que é uma piada quando eu falo isso, desde que eu comecei a minha carreira, em todas as profissões que eu tive algumas, eu me lembro que quando eu era camelô no Rio de Janeiro, eu tinha vontade de ser um dos melhores camelôs. E é verdade, foi verdade, porque naquele tempo, enquanto um salário mínimo era de R$300, eu não me lembro, eu ganhava 3 salários mínimos num dia. Isso quer dizer que eu era um bom profissional como camelô. Depois, é claro que em todas as atividades que eu abracei, pelo meu esforço, pela minha dedicação e principalmente pela sorte que eu tenho, eu consigo chegar sempre aonde eu desejo. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder,
e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro.